Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô muito feliz e muito expectante, né, com tudo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre os jovens, né, e tem me dado algumas palavras pontuais para esse tempo, né. E aí foi até por isso que o canal aconteceu, exatamente para nós sermos estabelecidos, né, e entender que quem estabelece, né, e quem promove a gente na hora certa é o Senhor. E a palavra de hoje, ela tá lá em Neemias, capítulo 3, versículo 1. Vai ser só um versículo, porque já fala por si só o que eu quero passar aqui nessa mensagem. E aí fala sobre a reconstrução das muralhas, né? E nós jovens, nós sempre estamos em processo de reconstrução, né? Sempre estamos reconstruindo alguma coisa na nossa vida, independentemente de qual área que seja, né? Nós somos muito impetuosos, né? E a gente acaba tomando algumas decisões e depois tendo que voltar atrás, né? E aí passa pelo processo de reconstrução. E aí aqui fala assim, ó, as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira. O grande sacerdote e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. E aí aqui nesse texto eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas em especial, tá? Agora nesse momento são essas duas coisas. E aqui fala que primeiro eles reconstruíram o portão. E aí só depois eles inauguraram. E isso daqui é muito forte, né? Porque isso daqui fala muito sobre a questão do Senhor nos estabelecer. Estabelecer é quando tem aquele firmamento, que aqui no caso é a inauguração. Só que antes dessa inauguração, né, desse estabelecimento, como eu falei, é o Senhor quem nos estabelece, é Ele quem nos promove, acontece a reconstrução. E essa reconstrução é o que nós chamamos da habilitação de Deus, né? O Senhor, Ele nos habilita. E aqui eu já li Neemias inteiro, e quando a gente vai se aprofundando, nós vemos aqui como que foi esse processo de reconstrução. A gente vê que foi muito sofrido o povo, né? Eles trabalhavam demais. Neemias, ali, ele escreve que ele trabalhou até a madrugada, e ele acordava também muito cedo. Então a gente vê que teve muito processo de Deus, né? Teve o Senhor patrocinando ali o sonho de Neemias, que foi quando ele nem pensava nisso, e aí quando ele soube que a muralha tinha sido destruída, né? Que a cidade ali estava em ruínas, acontece ali que ele vai pedir o rei, né? Para quem ele trabalha, para poder ali reconstruir as muralhas. E aí o rei manda para ele um exército, né? Fornece para ele alguns materiais, e eu creio demais que esse é o cuidado de Deus, né? Com a vida de Neemias. É realmente o Senhor patrocinando ali o sonho de Neemias, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui sobre sonhos, nem nada disso. Mas é só pra gente entender que teve a parte de Deus da mesma forma que teve a parte de Neemias, né? E não é porque Deus estava ali no negócio que Neemias ficou com a parte fácil, né? Nós sempre vamos ficar com a parte que é mais leve. E o Senhor, ele fica com o que é mais pesado, né? E isso daqui é pra nossa vida como um todo, né? Quando nós estamos nos reconstruindo, é muito difícil, porque a maioria das vezes a gente tem que lidar com o desânimo, né? Que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Às vezes a gente acha que não vai aguentar, igual o Neemias, né? Trabalhou demais, ele foi zombado, aconteceu muitas coisas, depois vale a pena demais. Neemias é muito pequenininho, dá pra ler aí em uma semana rapidinho. E aí Neemias, ele fica frustrado, mas ele fala, né? Ele manda recado pra galera que tava zombando dele, ele fala que não poderia porque... Ele fala que não poderia se distrair porque ele estava muito ocupado trabalhando, né? E nós também somos tentados, sabe, a lidar com desânimo, talvez por causa de zombaria, ou então talvez realmente porque nós mesmos nos limitamos, né? Então a gente acha que tá muito devagar, que o Senhor poderia fazer mais rápido, e não é assim que funciona. Primeiro o Senhor, ele vai nos habilitar para depois nos estabelecer. E aqui, lá no versículo 13, fala assim: eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas e consertaram 500 metros de muralha. E aí logo depois, né, que a gente vê que eles reconstruíram a muralha, depois eles inauguraram, e aí eles colocam as trancas, né, o trinco ali naquele portão. Isso daí fala muito sobre... Depois que a gente se reconstruiu, a gente não andar para trás, né? É a gente proteger aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Quantas coisas eu vejo, quantos jovens, e eu também já fui uma pessoa que não protegeu o que o Senhor fez com a minha vida, e regredi, andei pra trás. Fiz algo que o Senhor já tinha dito pra eu não fazer, ou então pra eu renunciar. E aí eu paguei um preço, né? E o preço que eu paguei foi depois ter que reconstruir tudo de novo. E não é fácil, né? Então, assim, às vezes é melhor quando você tá no meio do caminho, você parar e aí você pedir realmente auxílio ao Senhor. E falar com Deus que você está desanimado, ou não sei a luta que você tem passado aí. Mas é pra você não parar no meio do caminho, porque nós somos tentados, né? Nós somos distraídos a todo momento. Ou então existem pessoas que estão zombando da nossa fé.
mas que nós possamos guardar tudo que o Senhor já fez na nossa vida, né? E se nós estamos passando por esse processo de reconstrução, que é para nós resistirmos, sabe? Que uma hora a conta sempre fecha, gente. Primeiro a gente vai passar por esse processo de reconstrução, que é o Senhor habilitando a gente para depois acontecer esse processo de inauguração, que é quando tudo vem à tona, tudo que nós vivemos ali no secreto com o Senhor. E aí às vezes é tão fácil, né, a gente dar um passo para trás quando é pra gente regredir e fazer algo que a gente gosta, né? Algo que é do nosso coração. Mas quando o Senhor pede pra gente fazer algo que a gente pensa que a gente vai regredir, é tão difícil, né? É igual aqui fala sobre os 500 metros. E no vídeo da semana passada, eu falei sobre o Senhor estar nos chamando para dar um passo de fé, mais 500 metros, né? Que é para se aprofundar no relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor falou poderosamente comigo essa semana que não adianta, sabe? O Senhor, Ele nos chamar para dar esse passo de fé, sendo que a gente não fez o que Ele pediu pra gente fazer antes. Então, às vezes, a gente fica pedindo pro Senhor, nossa, Deus, qual que é o próximo passo que eu preciso dar? O que eu preciso fazer? Qual a próxima estratégia? Qual o próximo alvo que eu preciso seguir? Se nós não fizermos o que Ele já liberou, Ele não vai liberar algo novo, porque senão a gente não vai dar conta de fazer. O Senhor, Ele respeita as nossas medidas, os nossos processos. Então, esse vídeo aqui é um vídeo para que vocês possam realmente parar e olhar e entender qual estação que você está vivendo. Se é uma estação de reconstrução, se você está lidando com um desânimo, ou se agora está bem pertinho do Senhor estabelecer você, né, que é a inauguração, ou talvez você está vivendo essa parte de não proteger a unção do Senhor na sua vida, né, o que o Senhor fez. Talvez você esteja dando um passo para trás e o Senhor está te chamando, né, para voltar ao primeiro amor e viver o que Ele tem pra você, né? Como eu falei, é muito fácil a gente fazer o que é confortável pra gente ou viver os nossos desejos, mas no final o que vai acontecer é que nós vamos escolher esse caminho, né, dos nossos desejos, que é o caminho mais fácil, que é viver as nossas paixões, e depois, infelizmente, vai acontecer da gente ter que voltar lá no início, que é nesse período aqui de reconstrução, habilitação, para depois o Senhor estabelecer a gente, né, acontecer a inauguração, e se a gente não proteger a unção que o Senhor derramou sobre a nossa vida, vai acontecer da gente cair de novo. Então, que nesse vídeo você possa ter um despertar, né, de qual estação que você está vivendo, para que você possa se blindar, né, e pedir ao Senhor estratégia. Se você está lidando com desânimo, fala com o Senhor, seja sincera, sabe? Fala com o Senhor que você está desanimada, que você não está conseguindo prosseguir, ou que você está ali pela decisão de estar, mas o seu coração está com preguiça de fazer devocional, ou que você está com preguiça de orar, seja sincera com o Senhor, sabe? E se você errou, fez algo que não deveria fazer, tomou alguma decisão que não deveria tomar, que você possa retroceder. Às vezes, dar um passo para trás com o Senhor é dar vários para frente, sabe? Quando a gente dá um passo para trás sozinho, a gente está realmente regredindo. Mas quando a gente dá um passo para trás com o Senhor, a gente está avançando. Eu espero que esse vídeo possa ser bênção para você e que possa realmente te despertar para entender, né, e ter sabedoria de qual estação você está vivendo. E é isso, até o próximo vídeo.